Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu espero sinceramente que todos vocês estejam bem por aí. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitura no Cinema. Eu sou Gisele Santos e sempre venho aqui trazer minhas dicas, minhas opiniões sobre livros, sobre filmes e também sobre séries. Bom, então vamos continuar a nossa cobertura de Agatha desde sempre e Pinguim. E agora nós vamos falar sobre os episódios 3 e 4 de ambas as séries. Essa é a nossa cobertura semanal, ela agora vai ficar separada do nosso blocão, né, do nosso podcast comum. E também a gente vai colocar aqui que as duas séries já estão finalizadas, já estão concluídas tanto no Disney Plus quanto também nas plataformas de áudio. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Você nos segue tanto pelas plataformas de áudio quanto também pelo YouTube. Quando a gente faz esse tipo de cobertura de séries, é interessante, no meu caso, como eu faço sempre, geralmente de duas séries, eu não faço somente de uma, e a minha análise é sempre com relação a um episódio em específico, ou mais de um no caso dessas séries, dessas duas séries aqui. É interessante porque, no caso do episódio 3, ambas as séries têm uma coisa que é muito comum, que eu vou dizer com relação a uma das frases do episódio 3, no caso de Agatha desde sempre. Você não deve confiar nela, porque se caso ela visse o filho dela hoje, ela não o reconheceria, digamos assim. Então, o que acontece? É questão de confiança. Será mesmo que Agatha e Pinguim são confiáveis dentro dos seus próprios universos? Então, isso que a gente vai ver na nossa análise de hoje, que tanto de Agatha quanto de Pinguim, a dinâmica do episódio ela é muito verdadeira, que é com relação à confiança. E no início do episódio da Agatha, começando com a série da Agatha, a gente vê que um pequeno vislumbre do porquê as sete de Salem estão querendo eliminá-la a qualquer preço, como a gente viu nos episódios 1 e 2 que nós comentamos na semana anterior. Então, aqui, se a gente for pensar bem, a gente viu que ela simplesmente eliminou todo o seu coven para que ela tivesse o poder de todas aquelas bruxas ali. E quando a gente remete à questão das bruxas e a questão do porquê que elas iam para as fogueiras, a gente vê que tem muito dessa questão desse personagem aqui. Não existe uma irmandade de bruxas, na verdade. Tanto que, se você for pensar ali na própria série, no próprio episódio em questão, cada uma delas tem um ponto que é ressaltado aqui. E quando elas estão nesse, digamos, o caminho das bruxas, a gente precisa quebrar paradigmas para que a gente chegue no fim do nosso caminho. Quando você tem um objetivo e precisa definir, precisa seguir, precisa alcançá-lo, naturalmente você precisa de sair de certas situações, você precisa encarar os seus fantasmas do passado, você precisa superar essas provações. É mais ou menos dentro disso o nome do terceiro episódio. Então você vê aqui essa questão muito nítida de que nem sempre a Agatha é uma pessoa que está fazendo tudo pelo grupo. Não, nada disso. Ela está fazendo por si mesma. Ela quer recuperar os seus poderes e não importa com quem que ela vai eliminar pelo caminho. Então, quando a gente chega no episódio 4 e a gente vê que não somente os fantasmas do passado que elas precisam enfrentar, e naturalmente a gente vai começando a ver de quais fantasmas a gente está falando, porque elas não estão apenas fugindo das sete de Salem, elas estão fugindo também daquelas maldições que cada família enfrenta,
de cada um dos percalços que cada uma enfrenta. Então a gente volta de novo ao episódio 3 para ver que cada uma delas teve um episódio em si que mexe muito com elas. Inclusive, elas tiveram no final do episódio que acabou eliminando uma das bruxas, e aí a gente segue para o quarto, que ela teve que conjurar mais uma bruxa verde para que a missão se complete, porque precisa desse coven completo. E muitas foram as bruxas que se perderam no caminho ou que acabaram falecendo no caminho, porque não tem como você sair desse caminho de uma forma tão assim, não quero mais, vou voltar atrás. Não tem jeito. Quando você entra naquela espiral de coisas que você precisa abrir mão para ter algo em volta, em troca, você precisa passar pelo caminho. Então, ou seja, você vai ter que sim que enfrentar os seus fantasmas do passado. E aí, quando você chega no episódio 4, que você vê aquela outra bruxa que parece que tinha aquela maldição na família dela, que aquela maldição queimava, né, toda aquela bruxa em questão, que aquela maldição estava indo atrás. Quando ela vê ela e fala, eu posso matá-la, então o que que acontece aqui? A gente vê que sim, ela consegue então encarar de frente aquele fantasma e que ela tentou fugir a vida inteira. Outro ponto interessante com relação ao episódio é que a gente vê que aquela música que é tocada desde o segundo episódio, ela não é só o portal para você entrar no caminho das bruxas. Você precisa seguir o que aquela música está dizendo para que você alcance o seu objetivo final. Lembrando que quem está nesse caminho das bruxas tem uma intenção, tem um objetivo, e que para tanto essa pessoa precisa seguir o que está na música, ela não pode voltar atrás em nenhum momento, porque senão ela corre o risco de perder também a sua vida. E aqui a Agatha tem um outro ponto interessante que tem a ver com relação ao filho dela. O que será que aconteceu com o filho dela? Será que ela fez com o filho dela o que aconteceu com o coven dela, que ela simplesmente eliminou todo o coven? E então que a Sete de Salem querem impedir que ela faça o mesmo novamente? E que, como a Wanda fez em WandaVision, ela vai tentar recuperar seus poderes de maneira muito complexa, que a gente já viu que a Agatha não é nada confiável. Tanto que naquela cena do vinho mesmo, ela não bebeu o vinho. E quando ela bebeu, ela teve os mesmos sintomas que as outras bruxas tiveram. E que esse jovem, ele pode não ser realmente aquilo que ela espera. Ela espera realmente que aquele cara é o filho dela. Mas será que ele é mesmo? E a galera estava questionando se ele não seria então o tal do Nefisto. Será que ele é mesmo o Nefisto? Pelos trejeitos, né, do que os fãs acreditam, ele deveria sim ser. Mas será que ele é mesmo? Então, a gente vai voltar na semana que vem para falar dos episódios 5 e o 6. Com relação a Pinguim, aqui nós temos uma dinâmica um pouquinho mais diferente com relação à dinâmica da Agatha. Porém, aqui a série ela descamba para atuações espetaculares. Bom, a gente já viu que o Oz não é mesmo uma pessoa confiável, mas o que a gente percebe aqui na série é que ele tem uma forma diferente de encarar essa questão de confiança. Ele consegue ir e voltar dentro da dinâmica ao qual ele está inserido, que ou seja, na máfia. Ele consegue fazer essa dualidade, tanto dentro dos Falcone quanto dos Maroni, mesmo naquela situação do episódio anterior que ele conseguiu escapar através do Vitor, que ele dizia, eu sabia que você iria voltar. É como se fosse uma questão de, ele não confia na verdade no Vitor, ele confia em si mesmo apenas.
E aí a gente vê que ele sim estava por trás da prisão da Sofia para que ela pudesse ser acusada ali dos crimes das mulheres e ir para o Arkham. E no 4, que é um episódio simplesmente maravilhoso, a gente vê que ela não era o Hank, né, na verdade, mas que ela acabou se transformando nessa nova persona que ela está sendo agora nessa série. Atualmente, uma mulher mais doce, de repente, ela sabe que o Pinguim não é uma pessoa confiável e quer passar um trejeito puxando ele para o lugar em que ela acreditava que ele deveria estar, né? A gente viu ali com relação ao episódio que ele era nada mais, nada menos do que o motorista dela. E aí, quando a gente vê ela no Arkham, em tudo que ela passou, nessa transformação dessa nova persona da Sofia, e a gente entende que não só o Oscar está fazendo esse jogo de que eu sou uma pessoa que eu posso ser útil e ao mesmo tempo eu vou fazer aquilo que eu acredito que é o melhor para mim. E ela faz exatamente isso, principalmente naquela parte do jantar, em que ela enfrenta totalmente os seus fantasmas e diz: eu confiei em vocês e vocês não me deram ideia. Então agora vocês queriam que eu fosse essa pessoa aqui. Então agora eu vou mostrar para vocês a pessoa que eu sou agora. E elimina toda a sua família, exceto alguns 2 membros, aquela sobrinha, prima dela, me parece, e aquele outro personagem que eu imagino que ela vai usá-lo mais ali à frente. E que atuação maravilhosa. O 3 foi muito baseado no Victor e na persona que ele queria ser. Ele também meio que veste essa carapuça de que eu venho de uma origem humilde, de imigrantes, mas o meu pai, ele tinha um sonho e ele não era aquilo que ele queria ser, porque para ele estava bom aquela realidade. Mas aí quando tem as inundações ali pelo Charada, ele perde o resto, o pouco que ele tinha. Então, agora ele tem um caminho que ele acredita que só tem aquele caminho, mas na verdade a gente viu que com relação à namorada dele, sim, ele tinha uma escolha, ao contrário da Sofia, que também tinha uma escolha, mas que meio que foi jogada para esse novo caminho. O Oscar também tem essa questão da escolha. Ele escolheu o caminho que ele está neste momento. Ele não precisava ir por este caminho, mas ele escolheu estar neste local, neste caminho, desta maneira. Então, são 2 episódios magníficos, tanto na atuação do Colin Farrell, quanto também na atriz que faz a Sofia. Gente, que coisa maravilhosa que são esses 2 episódios de Pinguim. E eu falo assim, eu tô colocando a menos a minha análise, assim, e que quando a gente pensa bem, né, voltando um pouco ao episódio da Agatha e essa questão da lealdade, eu até me lembrei de outras séries que a gente vê muito disso e que acabam combinando na série do Pinguim aqui, que a gente lembra de uma série antiga que tinha aquela que era Jovens Bruxas, que elas tinham ali questões individuais de cada uma, mas elas precisavam ser um coven para que elas não fossem atacadas de maneiras inesperadas. A gente lembra também de Anjos da Noite, quando a Selene quer vingança porque a sua família foi morta. Então, tudo está tendo a ver com a relação de: será que fulano é confiável? Será que não tem jeito de escolher um caminho melhor? Será que eu não posso voltar para trás nesse mesmo caminho? Bom, é isso que
as 2 séries falaram dentro desses 2 episódios e, eu falo assim que no final do episódio da Agatha, quando o jovem ele é ferido e ele poderia, também morrer no caminho, e ela então desesperadamente faz aquele entorno para poder salvá-lo, e que ela não se importou com a primeira bruxa que acabou falecendo no episódio 3, né, a gente precisa lembrar disso. E a gente traça esse paralelo com o Pinguim, que ele não tá nem aí para Sofia. Ele, de certa forma, não queria fazer o que ele fez com ela, mas ele acredita que ele não precisa se arrepender disso, porque ele tem um caminho a seguir, ele tem um objetivo e ele não está disposto a voltar atrás nesse caminho. E você, qual caminho que você está seguindo? Você acredita que esse seu caminho é o melhor para você? Você acredita que não há outras escolhas como o Victor, como a Agatha, como o Pinguim, como a Sofia, até quanto as outras bruxas, o próprio jovem mesmo que está aqui na série, que a gente não sabe nem quem é, na verdade? Vamos falar então sobre as impressões que vocês tiveram dos episódios 3 e 4 dessas séries muito bacanas. Estou me surpreendendo com a Agatha. Eu falo que teve horas que eu comecei a rir, que eu falei: "Meu Deus do céu, como, eh, essas questões com a vida real são tão referentes", e é uma série de fantasia e bem dark, eu achei ela bem dark, bem adolescente mesmo, não é uma coisa tão infantil como muita gente imagina. E, eu quero deixar com vocês essas minhas opiniões, quero muito saber a opinião de vocês. E na próxima semana a gente está até vindo num dia diferente, porque, eh, tô bem cansada mesmo e eu realmente vou precisar desse período de férias agora em dezembro, para que a minha cabeça volte para o lugar e eu consiga produzir para vocês com mais tranquilidade. Então, é isso. Nos despedimos neste mini bloco, né, do nosso episódio do podcast. Ele vai demorar um pouquinho para voltar para me descansar um pouco melhor. Até mesmo porque tem que colocar outras coisas no canal, não é mesmo? E finalizar os vídeos resenha do ano. Então, nos vemos nos próximos episódios das próximas semanas. Muito obrigada para você que tem nos acompanhado. E é isso. Até a próxima semana. Um grande abraço. Que Deus abençoe a vida de vocês e nos vemos então na próxima. Tchau, pessoal.